Glória a Deus. Quantos receberam de Deus aí? Amém? Queridos, é uma honra. Pode? É uma honra muito grande estar aqui. E, ao mesmo tempo que é uma honra muito grande estar aqui, é uma responsabilidade, porque não é só para pregar uma palavra bacana. É sobre que a gente tem pessoas que andam com a gente. E a responsabilidade não é só pregar. É sobre você viver o que você está pregando. Porque igual o Richard falou, compartilhou aqui, que pregar uma palavra bonita é muito fácil. Existe vários pregadores aí que ele prega uma palavra muito top. Mas o estilo de vida dele às vezes não acompanha aquilo que ele está falando. E esse é o meu maior desafio. Quando eu comecei a liderar a célula, minha maior dor era pregar uma palavra que a minha esposa estava assistindo e ela sabia que na época eu não conseguiria viver o que eu estava pregando. E eu ministrava uma palavra e eu entrava em crise, porque ao mesmo tempo que tinha uma palavra queimando dentro do meu coração, tinha uma esposa olhando para mim e pensando, não é isso não. É lógico que nós não vamos conseguir ser pleno em tudo. Mas a nossa responsabilidade não é só falar. Existe uma frase que me motiva, desde quando eu escutei essa frase, minha vida mudou. Você precisa pregar todos os dias da sua vida, e se for preciso, você abre a boca. Amém? Então, para quem não me conhece, eu sou lá de Itaberaí, né? A gente anda junto com o pastor Elvis, é uma honra andar com ele. Aquele cara ali, para quem conhece ele, sabe do coração da pessoa que ele é, né? Eu sou esposo da Kate, pai da Estela, de 4 anos. E, queridos, é uma honra servir Jesus. Não é porque eu estou aqui na frente. Não. É uma honra servir Jesus. A maior honra que um ser humano pode bater no peito e falar assim, que ele é alguma coisa aqui nessa terra, é falar assim, eu sirvo por aquele propósito que eu fui criado. Então, eu gostaria que você abrisse seu coração nessa manhã, para que o Espírito venha falar, porque se ele não falar, queridos, a gente está aqui em vão. E quantos pode aqui pregar junto comigo? Levanta sua mão. Quantos pode pregar junto comigo aqui? Quando você escutar algo que vai de encontro ao seu coração, se você quiser dar um aleluia, um glória a Deus, é bem-vindo, amém? Glória a Deus. Quantos aqui se sente, às vezes, pode ser sincero, não precisa ter vergonha. Quantos de vocês aqui se sente incapaz de servir ao Senhor? Levanta a mão. Sente assim, pode levantar, irmãos, não precisa ter vergonha não. Quantos assim se sente incapaz? Fala assim, não, eu não consigo, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Mais alguém? Mais alguém? Amém, pode abaixar a mão, por favor. Quantos aqui agora tem exatamente 17 anos? 17. Quem mais? Tem mais alguém com 17 anos aqui? Tem uns irmãos aí, parece que é fake news, né? Eu queria falar a história de alguns jovens que, quando começou o seu chamado, eles tinham em média 17 anos. E quando você acha que você é novo demais para começar algo que Deus chamou você para fazer, é porque às vezes não é que você é incapaz ou você é novo demais. O problema é que às vezes os seus olhos estão na posição errada. Você não tem que olhar para a sua idade ou para a sua capacidade. Você precisa de olhar quem está te chamando. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens que eles foram responsáveis em confrontar um sistema babilônico que as pessoas morriam de medo. E mesmo que tudo mostrava que ia dar errado, aqueles jovens ali, eles tiveram a intrepidez de não desistir. E o tema, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria na contramão do mundo.
quero falar com vocês 5 características que esses jovens viveram, que transformou a vida deles. Não só a vida deles, mas a vida daquele povo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, verso 8. Daniel 1, 8. Diz assim, ó: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para abster-se deles. Verso 9: E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia dele. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, tua palavra ela é viva, eficaz, ela consegue penetrar onde a voz humana não consegue, ela consegue identificar uma crise que o humano não consegue. Nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, para que o Espírito venha fluir através de uma palavra simples, mas que pode transformar a vida não só de uma pessoa ou de um povo, mas de uma cidade, de uma nação, de um mundo. Nós estamos aqui, Jesus, não representando nós mesmos, mas representando o Senhor. Jesus, fala com cada um, conforme a sua necessidade, seu querer. Deus, que esse povo que está aqui nessa manhã, possa ser transformado pelo poder da sua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Querida, a primeira característica de um cara que ele lutou contra um sistema inteiro foi a palavra decisão. Você repete comigo, decisão? Decisão. A conversão, servir Jesus, não é emoção. Servir Jesus não é um momento. Servir Jesus não é vontade. Quem serve Jesus por vontade é aquele povo que vive de oba-oba, vive de conferência em conferência, vive de acampamento em acampamento. Na época que tem acampamento, ele é crente, ele é cristão. Mas na época que começa a acabar esses eventos, a pessoa não consegue manter, porque ela vive de emoção e de vontade. Queridos, você foi chamado para viver de decisão. É uma decisão que você toma. Ah, mas eu não estou sentindo. Deixa eu te falar. Muitas coisas que os discípulos e os profetas fizeram, eles não sentiram. Estevão, a Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte, por amor a Jesus. Quando ele estava sendo apedrejado, as pedras batendo no rosto, no peito, nas costas, ele virou para o Senhor, a Bíblia fala que ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Quando você for apedrejado por causa do Evangelho, você não tem que olhar para você ou para as pessoas que estão apedrejando, você foi chamado para olhar para o Senhor. Quando ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, ele falou assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Sabe um poder que Deus dá quando você está levando pedrada, você está sendo criticado na escola, você está sendo criticado no trabalho, você recebe um poder de Deus. Que esse poder é quando você olha para o céu e contempla a glória de Deus. Quando você contempla a glória de Deus, queridos, você consegue orar por eles e falar assim: olha, perdoa eles. Em vez de você chegar na sua escola achando que você é o Mr. Crente, o vice-deus, porque você vai para a igreja e evento, você vai chegar lá e falar assim: Jesus, eu sou a luz disso aqui. Você não tem que tacar pedra, você tem que estender a mão, porque você foi chamado para estender a mão. Porque um dia uma pessoa estender a mão por você. E você foi chamado a ser representante do céu aqui na terra. Em vez de você chegar e ver aquele tanto de gente fazendo coisa errada. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu ia para a igreja, eu era bom no negócio, não faltava um culto, irmãos, glória a Deus. Eu era bom mesmo para ir no culto. E naquela empresa não tinha crente. Eu cheguei num amigo meu desviado, atrapalhado, louco. Falei assim: mano, você precisa demais de Jesus, velho. E ele virou para mim e falou assim: ai daquele que não precisa. Irmãos, não precisa ser crente para falar com você.
precisa de uma voz que penetrou lá dentro de mim e falou assim: quem você está achando que você é? Aquele cara foi usado ali mesmo sem, às vezes, nunca ter ido numa igreja. Às vezes nem Jesus ele conhece. Mas ele foi usado para mudar algo que dentro de mim que eu estava me achando demais. Queridos, eu era do louvor na época, velho. Coitado de mim. E o cara nem tinha, às vezes, frequentado a igreja e falou assim: ai daquele que não precisa de Deus. E aquele dia ali mudou algo dentro do meu coração. E eu comecei a entender que, cara, é porque eu vou na igreja que algo acontece? Não. É porque todos nós fomos caídos pelo pecado e todos carecemos da graça e da glória de Deus. Então, queridos, eu quero te convidar a partir de hoje, você não olhar a condição que você vive pela emoção e nem pelas suas vontades. Quantos aqui sente muita vontade de ler a Bíblia? Muita mesmo, assim, de falar assim: não, meu Deus, se eu não ler a Bíblia hoje, eu morro. Glória a Deus, mano. Mano, ora comigo no final. Ora comigo, tem dia que eu leio a Bíblia com raiva. Falei, cara, eu tenho que ler esse negócio. Tem. Quantos aqui ora com aquela vontade, assim, que você fala assim: nossa, se eu não orar hoje, eu vou explodir, velho. Glória a Deus, ora comigo no final também. Aleluia. Irmãos, tem gente crente, glória a Deus. Deixa eu te falar, tem dia que eu oro, queridos, eu acho que eu estou pecando. Porque se você for orar e ler a Bíblia pela condição que você vive, você não vai conseguir viver uma vida cristã em plenitude. Você não vai conseguir perseverar na fé. Porque você precisa entender que você acorda cedo, você toma o seu café da manhã, você almoça, você janta, porque o seu corpo precisa. E a Bíblia, e a leitura, e o jejum é algo que está dentro da nossa vida, porque nós somos chamados de cristãos. Né? Eu escutei algo esses dias, é o seguinte: como que nós queremos passar toda a eternidade com o Senhor, se aqui na terra a gente não tem 10 minutos por dia para passar um tempo com Ele? Como que a gente quer passar uma eternidade com um Jesus que às vezes a gente sabe muito sobre Ele, a gente escutou muito sobre Ele? Você vai chegar na eternidade, você vai falar o quê? E aí, velho? Acabou o assunto. Porque aqui na terra, você vai falar o quê para ele? Jesus, e aí, como é que foi abrir o negócio lá, abrir os olhos do cego? Queridos, os jovens estão se perdendo, porque eles sabem muito sobre Jesus. Conhecem pouco. O saber, queridos, ele não vai edificar uma vida. Ele não vai mudar uma casa. Sabe por que às vezes sua casa não muda? Sabe por que às vezes você não consegue transmitir Jesus para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para sua família? Porque às vezes você sabe muito sobre Jesus, mas você conhece pouco sobre Ele. Então, queridos, você precisa decidir sobre algo que Deus colocou sobre o seu coração. E essa decisão, escuta isso aqui, essa decisão vai mudar a história da sua vida. Você vai servir Jesus? Quantos aqui são voluntários na igreja que você congrega? Amém. Glória a Deus. Querido, se você é voluntário, você precisa ser voluntário de Jesus. Amém? Não é do seu pastor, não é do seu líder. Porque quando você é voluntário de Jesus, você começa a passar por cima de algumas coisas por amor a Jesus, não seu irmão. Você começa tem problema demais. Tem uma turma de Itaberaí aqui que não quer oração no final. Vocês ficam quietinhos que eu estou com o microfone, viu? Então assim, estou brincando, irmãos. Queridos, deixa eu te falar algo. Problema você vai encontrar em todas as áreas da sua vida. Agora, como que você vai encarar isso no seu dia a dia? Você chegou com um problema na escola. Você chegou com um problema no seu trabalho. Como que você vai encarar esse problema? Deixa eu te falar. Se você vive por sentimento, se você vive por vontade, você vai desistir. Agora, se a sua atitude
é pautada numa decisão que você tomou de entregar sua vida para Jesus, as coisas vão começar a ser diferentes. Não é porque você tem 15, 12, 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos, que você precisa de agir como uma criança. Porque homens, meninos, faz o que quer. Uma criança, ela faz o que quer. Tem minha filha aqui, né, uma luta, queria jogar pique-pongue na hora da palavra. Pique, uma bolinha pingando assim o tempo inteiro, imagina. Não, ela faz o que ela quer fazer o que ela quer. Mas homens e mulheres de Deus, faz o que precisa ser feito. É onde que a gente vê um dado alarmante de, se eu não me engano, 70% do Brasil é gospel e é um país depravado. É um país que é conhecido por um carnaval totalmente depravado e não por uma igreja que ama Jesus. Por quê? Porque às vezes as pessoas tomaram um sentimento na hora de levantar a mão para aceitar Jesus e esqueceu que precisa de uma decisão pautada no Senhor. Então não é o que você está sentindo, não é o que você quer, é o que precisa ser feito, é o que o coração do Senhor está falando para você. Então quero te convidar nessa manhã a você refletir sobre o que você tem feito sobre a sua vida cristã. Nós cantamos uma música aqui ontem, que o Senhor Ele vai buscar a igreja. O Senhor Ele vai buscar. E Ele precisa de pegar, de encontrar uma igreja com azeite. Com azeite que foi comprado, que foi trabalhado, né? Se você lá está falando que foi comprado, custou algo. Então, queridos, deixa eu te falar. Você precisa decidir nessa manhã como você quer viver a sua vida com Deus. Amém? Queridos, quando Daniel decidiu não se contaminar, no verso 9, e Deus fez o homem ser bondoso com ele. Diante da sua decisão, Deus vai mover. Então, não espera o mar se abrir para você pisar. Pedro, ele andou sobre as águas. Quantos sabem dessa história? Ele não esperou a tempestade acalmar para ele pisar na água. É no meio da tempestade, é no meio da tentação, é no meio da dificuldade que você vai pisar na água e o Senhor vai te honrar. Amém? Mas precisa de um passo de fé. Precisa de um passo, precisa de alguém na sua sala de aula, posicionado, que vai falar assim, não, eu não dobro aos costumes desse povo. Eu decidi, igual Daniel, não me contaminar com esse mundo. Queridos, tem uma frase que está acabando com o povo. Não tem nada a ver. Não, moço, tem nada a ver não, você é religioso. Deixa eu te falar. Tem a ver sim. Jesus, ele trabalha nos mínimos detalhes. E, glória a Deus, irmão. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é sobre a ousadia. Ousadia. Daniel 1,8 fala assim, e pediu o chefe dos oficiais permissão para se abster disso. Queridos, ele chegou diante do chefe dos oficiais e falou assim, olha, deixa eu não comer essa comida, esses manjares sacrificados a ídolos. Cara, ele foi totalmente ousado em chegar naquele povo e contra o que eles estavam falando. Ele falou, não, e se o meu chefe lá, ele perceber que vocês estão mais fracos, faz o teste. Faz prova. Nos dá 10 dias só comendo os legumes que você vai ver. Queridos, 10 dias depois eles estavam mais fortes do que os outros. Porque eles estavam sendo sustentados, não pela comida que eles estavam ingerindo, mas o sustento de Daniel e daqueles meninos ali eram o Senhor. Quando você vive por decisão, queridos, a decisão que você toma de servir ao Senhor, Ele te sustenta.
É Ele que faz, é Ele que vai abrir o mar, é Ele que vai acalmar às vezes a tempestade. É Ele que te ensina, como Ele fez, dormir num barco, se despedaçando no meio da tempestade. É Ele que faz. Amém? Então, a ousadia que você precisa para, às vezes, contar para os seus amigos da sala de aula que você é crente, né? Às vezes você precisa de uma ousadia para você começar a agir como um cristão. Você precisa de ousadia para ir contra o sistema que, cara, as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem não ser produto do meio. As pessoas não conseguem ir na contramão do mundo. A igreja, ela assimilou demais com o mundo, então não tem nada a ver, tem tudo a ver. Nós fomos chamados, queridos, para viver para o Senhor. Se você levantou a sua mão, se você aceitou Jesus, se você entregou, vou te dar uma notícia, que às vezes não te falaram. Agora a sua vida é dele. Agora quem decide é Ele. Agora quem faz é Ele. Agora quem move é Ele. Tem um porém também. Na hora que vir um problema na sua vida, a primeira coisa que você precisa lembrar é que é Ele que resolve. Na hora que vir uma tempestade, uma dificuldade que às vezes você acha assim, agora eu morri mesmo. Agora eu estou acabado. Deixa eu te falar. Você precisa de lembrar a decisão que você tomou de entregar a vida a Ele. E agora é Ele que vai te usar. É Ele que vai te sustentar. Terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Convicção. Fé. Hebreus 11 fala que, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Queridos, quando você sabe quem te chamou, você não vai duvidar. Mas para que você tenha essa convicção no seu coração, você precisa... Presta sua Bíblia aqui um pouquinho, por favor. Para que você conheçam o quem te chamou, você precisa disso aqui, ó. Não tem como você viver uma vida entregue ao Senhor se você não conhece aquele que mandou escrever isso aqui. Não tem como você ter fé suficiente para você ir contra o mundo se você não conhece aquele que te mandou ir. Obrigado. Imagina aquele povo que chegou diante do mar, e o mar fechado, e os cavaleiros de Faraó chegando, e eles chegaram lá e falaram, agora, a metade eu acho que falou assim, agora nós morreu mesmo. Queridos, é só pisar na água, é só bater o cajado, porque eu tenho certeza que aquele povo que começou a andar diante da água ali, eles sabiam quem tinha dado a promessa para eles. Você vai chegar uma hora da sua vida, que você vai estar igual aquele povo ali, cercado. Vai parecer que tudo acabou, vai parecer que tudo desmoronou. Deixa eu te falar. Ele nunca falhou, Ele nunca falha, e Ele nunca vai falhar. Algumas coisas que acontecem é porque às vezes a gente sai do propósito e começa a viver diante das nossas vontades. O salmista fala o seguinte, olha, eu vou te fazer andar sobre verdes pastos. Eu vou te levar para as águas tranquilas. E tem um versículo que fala que nós entra. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei quem... não, queridos. Nós precisamos ter convicção do que a gente prega. Quando Daniel fala... Daniel 3,16 fala assim, ó. Eles responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados em uma fornalha em chamas. O Deus quem nos prestamos culto pode nos livrar. Olha isso aqui, queridos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela música que fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus? Mas se Ele não fizer, será que você está sendo... Será que Deus falhou? Deixa eu te falar, eles falaram o seguinte, ó rei, é o seguinte, nosso posicionamento é o seguinte, não vamos
nos dobrar. Se você jogar na fornalha, Deus é poderoso para me tirar de lá. Se mesmo que Deus não queira me tirar daquela fornalha, nós não vamos nos dobrar diante de um sistema que vai contra o meu Deus. Queridos, Jesus não precisa de um povo bom, não. Quando eu vejo Jesus chamar os discípulos, eu escolheria melhor. De verdade. Eu acho que ele andou por aquela cidade ali e olhava os bons assim e falou, não, sai daí, deixa eu pegar outro aqui. Vem cá, Pedro. Não, vem cá você. Deus não está preocupado com o seu QI. Deus está preocupado com o seu coração. Se você tem um coração ensinável, Pedro com todas as doiduras, no dia que ele teve a revelação de quem Cristo é, ele pregou, queridos, como ele nunca tinha pregado. Ele falou uns trens simples demais. Mais de 3.000 almas se dobraram ao Senhor. Não é pelo que ele estava falando, é pela revelação que ele tinha quando ele falou. Ele sabia quem Cristo era. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelastes, mas foi o Senhor que revelou isso para você. Isso não é natural. Quando você tiver, queridos, a revelação de quem Cristo é, você vai começar a viver por decisão, por propósito. Se fosse por condição, esse acampamento nem existia. Né, Richard? Na sexta-feira eu vi a cara de desespero do Richard e falei, gente, Deus tem misericórdia desse menino. Eu falei, tá tudo bem, Richard? Ele, tá, mano. Uns trem aí dando errado, mas vai dar certo. Sabe de uma coisa, queridos? No final sempre dá, queridos, que momento a gente está vivendo. Que momento, que presença, que glória de Deus que a gente está vivendo. O que você vai fazer depois de você sair daqui? Será que você passou um momento de arrepio? Você veio aqui, você curtiu, jogou bola, passou raiva nos outros? Os irmãos de Itaberaí, Deus perdoa vocês, né? Queridos, nós jogou bola, nós divertiu, nós se enchemos da presença. Deixa eu te falar, o fogo está lá, a lenha está lá. Agora, a responsabilidade de colocar a lenha no fogo é nossa. Você está cheio, amém? Quantos estão cheios de Deus aqui? Queridos, isso aqui é poderoso demais. Na segunda-feira, quando você acordar, você vai lembrar dessa palavra. E você vai falar assim, eu preciso de colocar a lenha para queimar. Porque Ele já deu a lenha, Ele já acendeu o fogo. Agora a lenha é nós que joga. Todos os dias, você vai acordar, você vai tirar um tempo para o Senhor, você vai falar assim, não, eu não vou deixar aquilo esfriar. Eu não vou deixar. Queridos, nós temos que parar de viver por condição. Nós temos que parar de viver porque aquilo que a gente está sentindo, estou sentindo de ir nesse culto. Não, vai dar pouca gente. Sangue do Cordeiro. Quarta coisa, repete comigo assim, esteja preparado. Quando o rei foi interrogar aqueles jovens, a palavra de Deus fala o seguinte, o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Verso 20, o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos, o quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do teu reino. Deixa eu te falar, Deus não quer ninguém pronto, Deus não quer ninguém que já está pronto, mas Ele quer, queridos, que você no caminho, no propósito, Ele quer que você, Ele quer que você esteja se preparando a cada dia. Às vezes você não entendeu, mas essa dificuldade que você está enfrentando, foi Deus que mandou para você se tornar mais forte. Essa luta que você enfrenta, às vezes com a ansiedade, com a depressão,
com a falta de amor próprio, com a rejeição da família, essa luta interna que às vezes nós vivemos. Deixa eu te falar, é o Senhor querendo que você sobe de nível. Aqueles jovens ali, queridos, eles passaram várias experiências até ter esse conhecimento que eles tiveram. Eles não paravam de buscar. Eles não paravam de clamar, eles tinham convicção de quem eles eram. E ao ponto que quando a sociedade precisar de usar alguém, Ele vai encontrar vocês, amém? Pessoas com propósito. Pessoas que entenderam o seu propósito, o seu chamado. E a quinta coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é uma das coisas mais importantes da vida cristã, é tenha amigos de fé. Ande com pessoas que tenham princípio. Daniel voltou para casa, no verso 17, contou o problema a seus amigos, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Queridos, o rei teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Chamou os magos, chamou os sábios, chamou até todo mundo. E ninguém conseguiu. E o rei falou o seguinte: mata tudo, não presta? Mata tudo. Queridos, quando esse foi pegar Daniel para matar, Daniel falou o seguinte: olha, me dá um tempo aí. Me dá um tempo, não mata os sábios não. Não mata ninguém não, me dá um tempo. Porque eu sei que o meu Deus consegue interpretar esse sonho. E eles chegaram, quando ele recebeu essa notícia, queridos, ele chegou diante da casa que eles estavam e falou o seguinte: olha, ele contou tudo para os meninos e falou assim: vamos pedir a Deus? Quem sabe a gente não está conseguindo romper aquele problema que a gente tem, é porque às vezes a gente está contando para a pessoa errada. Ou às vezes a gente está inserido num contexto que a gente não consegue influenciar e está sendo influenciado. Se você começar a conversar com um descrente, você vai virar um descrente. Agora, deixa eu te falar. Vai chegar um dia que você vai estar tão cheio que você vai voltar lá para buscar aqueles que às vezes andava com você. Mas que para isso aconteça, você precisa ter uma vida de Deus. Sabe aquele versículo que fala, maldito é o homem que confia no homem? Não está falando do outro não. Está falando de você mesmo. Quando você bate no peito e fala assim, eu consigo segurar a ponta e trazer aquele... Deixa eu te falar, quando eles oraram e Deus interpretou o sonho, cara, vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de mostrar para as pessoas quem é o seu Deus. E aquilo que está no seu coração precisa queimar tanto, mais tanto, queridos, que quando você abrir a boca vai sair virtude. Quantos crentes aqui que eu estou falando? Deixa eu chamar os meninos do louvor, por favor. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Se quiser tirar as cadeiras. Só chega para trás das cadeiras, se vocês quiserem vir aqui na frente para a gente... De tudo que foi compartilhado aqui nessa manhã, nós precisamos ser jovens que tenham uma decisão de servir ao Senhor. Nós precisamos ser jovens que diante da decisão que a gente toma, nós precisamos ter ousadia para viver essa decisão que a gente tomou. Nós precisamos ter fé para saber quem foi que nos chamou.
nós precisamos nos preparar para que quando chegar a dificuldade, quando chegar o momento que nós vamos precisar colocar em prática aquilo que a gente recebeu, a gente vai ter a oportunidade de ser usado por Deus. Certo dia eu estava preparando uma palavra para a célula, e minha esposa, eu falei, amor, eu preciso de tirar esse tempo aqui, porque, eu falei, amor, Deus vai te usar de qualquer forma. Eu falei, deixa eu te falar algo, Ele vai usar o que está aqui dentro. Deus, Ele não quebra princípios. Deus, Ele não move quebrando princípios. Ele vai te usar de acordo com aquilo que você tem aí dentro. Gostaria que você fechasse seus olhos. Quem sabe chegou o dia de você tomar uma decisão mais radical. Quem sabe chegou o dia de você se dobrar diante de Deus de uma forma que você nunca dobrou. Quem sabe chegou o tempo que Deus está falando no seu coração, há muito tempo que você deveria ter tomado essa decisão há muitos anos atrás. Não é sobre saber quem é Jesus, é sobre conhecer Ele, é sobre relacionar com Ele, é sobre vida de Deus. Nós vamos orar aqui nessa manhã. Nós vamos declarar que os outros deuses vão cair, porque existe apenas um que pode todas as coisas. Nós vamos declarar que os outros deuses não têm poder. Nós vamos declarar que o Instagram não vai influenciar mais que a Bíblia. Nós vamos declarar que as nossas vontades não vão assumir o governo das nossas atitudes, porque nós somos o povo escolhido. Nós somos o que o mundo precisa. Pessoas estão clamando pela nossa voz. Pessoas estão clamando pela sua amizade. Uma amizade posicionada, que tem discernimento. Comece a orar no seu lugar agora. Eu gostaria que você firmasse o seu compromisso, que às vezes você fez há muitos anos atrás. Às vezes você entregou a vida pelo Senhor e não sei por qual situação você veio a desviar, a tomar atitudes que não glorificam o Senhor. Eu gostaria que você firmasse novamente essa decisão que você tomou, mas a partir de hoje não pautada diante de emoções e vontades. A decisão que você vai tomar agora é pautada na fé em Jesus. A partir de hoje você vai mover pela fé. Você vai viver pela fé. Você vai ser transformado pela fé. A sua família vai começar a receber algo que você está buscando aqui agora. Os seus amigos vão começar a receber algo que você está buscando aqui agora. 4 jovens mudaram o sistema todo. Não precisa de muito, querido. Precisa de corações que entenderam quem é Jesus. Começa a orar agora enquanto os meninos tocam. Começa a orar agora. Começa a queimar altares que às vezes você levantou, que você não deveria se levantar. Que nos seguiam.